Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Curiosidade nas Telas. Sejam muito bem-vindos cada um que está aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente, pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nossos vídeos e vendo nossa evolução com o passar no tempo. Eu fico muito feliz e muito grato pela sua compreensão e também pelo seu apoio. Para quem quer ser do top, que está sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso like, já arrebenta nosso like nos vídeos de hoje, pode arrebentar. Porque com o seu like a gente vai ajudar muito o canal, como também o nosso canal vai ter muito conteúdo bacana, que só vai ter vídeo top esse ano. Como também o YouTube vai ver, gente, que o vídeo ele é bom e muitas pessoas vão ver nosso conteúdo. Então dá nosso like para ajudar o canal, vou agradecer muito sua ajuda. Como também para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal, gente, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo, ativando o sininho, vocês não vão perder muito vídeo novo e muito conteúdo bacana que vai vir nesse ano. Só vai ter vídeo top, muito filme clássico e filmes incríveis. Como também para quem estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, que mais para frente eu vou agradecer pela sua ajuda. Porque eu creio, gente, que quando a gente batalha por um sonho, a gente conquista. E eu amo fazer o que eu faço e eu creio que eu vou conseguir sim. Porque eu creio na coisa, gente. Vamos ser os melhores na crítica do YouTube. Muita novidade bacana vai vir nesse ano. Enfim, pessoal, continuando no canal, eu vou fazer uma análise e uma crítica de um filme muito interessante. Porque eu fiquei pensando, que tal se eu fazer uma análise de um filme que começou os zumbis nas telas, ou seja, o zumbi moderno que a gente conhece, já que os filmes de zumbi e séries estão muito em alta, né? Então, o que foi que eu pensei? Vou fazer o que começou tudo. Então, vou fazer uma análise e uma crítica do filme A Noite dos Mortos-Vivos, o original de 1968 e o remake de 1990. Porque esses filmes eles são muito interessantes, que foi que começou nos cinemas. O estilo zumbi, né, que é uma moda, né, que pegou muito. Ele foi dirigido, gente, o original, o clássico diretor George A. Romero. Ele faleceu em 2017 devido a um câncer de pulmão. Porque foi ele, gente, que trouxe o zumbi moderno que a gente conhece, foi ele. Então, muitas coisas de zumbi que a gente tem hoje em dia é por causa desse carinha aqui que começou o estilo de zumbis que a gente conhece. E o diretor do remake é o Tom Savini. Ele já trabalhou como maquiador no Despertar dos Mortos, que é uma continuação do original, e também um filme de 85, é uma sequência. E também já trabalhou na franquia Sexta-feira 13 como maquiador e de produção. Então ele sabia produzir terror, mas ele é o primeiro trabalho dele como diretor. A gente vai conhecer melhor como foi o trabalho dele nesse filme. Então assim, pessoal, chega de enrolação, vamos começar com o nosso vídeo, gente, após a vinheta. Assim, pessoal, vamos começar primeiro pelo original de 68 e depois nós vamos para o remake de 1990. Vamos começar agora. Enquanto cursava a Universidade Carnegie Mellon em Pittsburgh, George A. Romero embarcou em sua carreira na indústria cinematográfica. Nos anos 60, dirigiu e produziu comerciais para a televisão e filmes industriais para Chelab-Tent Image, uma empresa que ele havia cofundado com seus amigos John Russo e Russell Steiner. Durante esse período, o trio ficou cansado de produzir comerciais e queria fazer um filme de terror. Segundo Romero, eles queriam capitalizar através da sede pelo bizarro da indústria cinematográfica. Convencidos por Romero, uma empresa de produção chamada Image Team foi formada, incluindo Romero, Russo, Steiner, Hardman e Eastman. Image Team levantou aproximadamente 14 mil para o orçamento. O baixo orçamento ditou grande parte do processo de produção. De acordo com Hardman, nós sabíamos que não conseguiríamos levantar dinheiro suficiente para filmarmos um filme em igualdade com os clássicos de terror com os quais nós havíamos crescido. Então, assim, pessoal, nós vamos começar pelo que a gente entendeu por falar da história desse filme, que o George Romero ele começou aos poucos a sua carreira no cinema. Ele produzia comerciais para a TV e alguns filmes, mas ele não era diretor, ele só ajudava na produção. É tanto que, com o passar do tempo, ele começou a querer fazer um filme de terror junto com seus amigos, que é o John Russo e Russell Steiner. Eles queriam fazer um terror diferente do que a gente estava acostumado naquela época, já que filmes de terror não eram tão populares. E os zumbis também não eram tão populares. Eles faziam, mas não era tão assim como o zumbi moderno que a gente conhece. Então o que eles fizeram? Eles ganharam, gente, 114 mil dólares. Ou seja, isso é muito baixo, gente. Sim, é um orçamento pequeno para um filme de 1 hora e pouco. Mas mesmo assim, eles superaram, mesmo com o orçamento. Como eu já falei em alguns vídeos, eu gosto de repetir que o orçamento não significa muito. Se você tiver uma boa ideia e um roteiro interessante
e uma equipe de produção que entenda fazer um filme direito, que traga uma qualidade interessante, traz bom resultado. E de fato fez. É tanto que eles não deram muita fé no projeto, como vocês acabaram de ver, né? Eles achavam que não ia ser um clássico, mas mesmo assim fez um clássico. Eles criaram um, que é o gênero zumbi, que não era muito popular. É dando os efeitos especiais, eles são curiosos. As sessões de efeitos especiais foram simples e limitadas ao orçamento. O sangue, por exemplo, era bosco chocolate stroop, jogado sobre os corpos dos membros do elenco. Carne consumida era presunto assado. O figurino constituía em roupa de segunda mão e cera de coveiro serviu como maquiagem para os zumbis. Marilyn Eastman, que faleceu em 2021, ela supervisionou os efeitos especiais, figurinos e maquiagem. É incrível, né? Mesmo eles não tendo muito orçamento, mas eles usaram ideias para poder fazer que são até engraçadas. Os zumbis, eles utilizam para fazer o sangue falso, chocolate, ainda assim, que é muito popular lá nos Estados Unidos, que é o Bosco Chocolate Stroop. E também a carne que os zumbis comiam dos mortos era presunto assado. É muito engraçado porque eles utilizaram ideias bobas, mas no filme não dá muito para perceber. Assim, dá para perceber uma coisinha ou outra, porque o orçamento era muito pequeno. A gente tem que considerar também, gente, não só pelo fato, mas esse filme tem muita pouca coisa, mas é o orçamento, gente. A gente não pode criticar muito isso por causa do dinheiro. Mas se tiver uma história boa e um desenvolvimento de personagem interessante, pode ser que ganhe e ganhou muita audiência dos críticos, porque ele é o melhor das críticas especializadas. A gente vai falar já já. As filmagens aconteceram entre junho e dezembro de 1967, sob o título provisório de Night of Anubis, que é mais parecido como Mortos, ainda assim. E mais tarde, Night of the Fresh Eaters. O orçamento levou Romero a filmar o filme em 35mm, preto e branco. No final, o filme completo foi beneficiado por essa decisão. O historiador de filmes Joseph Medley descreve a filmagem em preto e branco como estilo de guerrilha, e lembrando a resoluta autoridade do jornal cinematográfico na época de guerra. Então, assim, pessoal, as filmagens aconteceram entre junho e dezembro de 67 sob o título provisório, que é Night of Anubis. Como eu acabei de falar, Anubis é como se fosse morte, alguma coisa assim. Só que aí depois eles mudaram para Night of the Fresh Eaters, é como a noite dos comedores de carne, alguma coisa assim, né? Mas esse título não ficou legal. Como também, gente, a gente vai falar agora sobre os direitos autorais, que foi muito engraçado. Até o filme nem tinha direitos autorais 100%. Como assim, você está me perguntando? Vamos explicar agora. Night of the Living Dead passou para domínio público, uma vez que a distribuidora original do filme, que é Walter Head Organization, negligenciou a opção de uma indicação de direito autoral nas cópias. Em 1968, a Lei dos Direitos Autorais dos Estados Unidos exigiu uma notificação apropriada para um trabalho manter um direito autoral. O distribuidor removeu a afirmação quando mudou o título. Segundo George Romero, Walter Head nos sacaneou. Devido ao estado do domínio público, o filme é revendido por diversos distribuidores. Até 2009, o Internet Movie Database lista 28 cópias de Night of the Living Dead, sendo vendidas em DVD e 19 em VHS. O filme original está disponível em serviço de baixado sem nenhum custo em sites de internet, Archive e YouTube. Até 5 de fevereiro de 2009, foi o segundo filme mais baixado na internet, Archive, com 582.049 downloads. Então, assim, pessoal, bem que vocês acabaram de entender, A Noite dos Mortos-Vivos seria a Noite dos Comedores de Carne, alguma coisa assim, porque tem um filme de 1964 que tem o mesmo nome, que eu vou mostrar a imagem para vocês. Ele foi lançado em 64, anos antes, e eles não queriam esse problema. Porém, na hora que eles lançaram o título, vocês percebem que não tem aquele símbolozinho copyright, que é aquele selinho, que tem um Czinho. Até o YouTube tem, para a gente ter direitos. Mas como o canal ainda não tem muitos inscritos, então se inscreva, gente, para poder termos inscritos novos, para poder nosso canal ter copyright, porque vai ajudar muito para nós termos aqueles anúncios que o YouTube geralmente bota. Porque temos que ter 1.000 inscritos e 4.000 por hora. Mas eu acredito e eu confio em vocês e também em Deus que vamos crescer muito. Enfim, continuando ao assunto, eles queriam botar um copyright, mas como não tinha um selinho, eles tiveram muitos problemas. Como também na época, quando o filme foi lançado, crianças entraram na sala e choraram muito. E tiveram muitos problemas por conta disso, porque naquela época não tinha aquela classificação indicativa e tudo mais. Isso deu um grande prejuízo, mas mesmo assim não afetou tanto no desempenho do filme. Foi uma bagunça, mas deu no que deu. É tanto que em 90, que a internet estava se popularizando até os anos 2000, que significa até 2009, o filme foi o mais baixado na internet. Até hoje você pode ver no YouTube, que eu assisti no YouTube esse filme, o remake. Ele teve, gente, até 2009, 582.049 downloads, sim, muitos downloads até 2009. É incrível como esse filme é tão acessado. É tanto que o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, para quem é novo no canal, eu vou falar em todos os vídeos, porque é nesse site que eu me baseio, porque eles são muito sinceros.
Eles avaliaram com a nota incrível, assim, 96% no tomatômetro e 87% de pontuação pública. Olha o que os críticos disseram. A estreia de George R. Romero definiu o modelo para o filme de zumbis e apresentou uma edição precisa, sangue realista e uma corrente política astuta. O que os críticos quiseram dizer é que o filme ele tem um potencial, ele tem um sangue, aquelas coisas assim, e uma crítica, porque geralmente o George Romero ele gosta muito de botar crítica nos seus filmes. Tanto no Dia à Noite dos Mortos-Vivos e o Despertar dos Mortos e os outros que ele fez depois desse, ele teve muitas críticas que ele fazia na época, porque geralmente a época dos anos 60 era muito assim, ele fez muitas críticas. Esse que eu acho interessante. É dando que depois disso, gente, a gente vai conhecer. Mas a gente vai falar nossa crítica pro final do vídeo a respeito do filme, tanto o original quanto o remake. Vai ser um vídeo bem completo para vocês. Então assim, pessoal, vamos conhecer a história, gente, da Bárbara e do Ben enfrentando zumbis nos anos 60. Pela primeira vez que o zumbi moderno que a gente conhece aparece nos cinemas em A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos é a história mais ou menos assim do original, né? Um grupo de pessoas se refugia em uma casa abandonada quando cadáveres voltam à vida e tentam devorar os vivos. O pragmático Ben faz o possível para controlar a situação, mas quando os zumbis se recolocar, todos os sobreviventes entram em pânico. Então assim, pessoal, a história de A Noite dos Mortos-Vivos é assim, que a gente vai conhecer a Bárbara junto com seu marido no início do filme, e eles percebem que está tendo mortos-vivos atacando as pessoas. É tanto que ela se refugia em uma casa abandonada, ela encontra um homem negro, Ben, que é muito importante para a história. Ele vai ajudar ela e um sobrevivente a poder enfrentar os zumbis, já que ele sabe fazer esse tipo de combate. E na história eles vão ter que sobreviver os zumbis, como também usar táticas para poder evitar serem mortos. Mas infelizmente não acaba tão bem para eles no final. Vocês vão entender mais nas cenas. É uma história de sobrevivência e lembra muitos filmes de zumbis, jogos que a gente conhece em dia, que é sobreviver a um apocalipse zumbi. É muito interessante, é um filme muito bom, se não gostar mesmo do filme. Vamos começar com as cenas, por exemplo, a cena inicial do casal chegando ao cemitério. 5 minutes to put the wreath on the grave and 6 hours to drive. I wonder what. Tem a cena do primeiro zumbi moderno do cinema, o primeiro que a gente vê no cinema, que a gente conhece esse estilo de hoje. Comes now. I'm getting out of here. Johnny! Oh! No! Tem a cena da primeira aparição do Ben, que é muito boa essa cena. Tem a cena do Ben batendo nos zumbis, que eu acho muito massa. Tem a cena do ponto fraco dos zumbis, que é o fogo. Isso que eu acho interessante, porque nos jogos e filmes e séries, geralmente os zumbis eles têm medo do fogo. Foi a partir desse filme que ele trouxe esse conceito. O George Romero trouxe o zumbi que a gente conhece a partir daqui. É muito interessante. Tem a cena do noticiário mostrando o vírus se espalhando, que eu acho muito interessante. I saw a sign that said Willard. It's only about 17 miles. Tem a cena de sobrevivência do Ben e dos outros sobreviventes na casa. Tem a cena do Ben do lado de fora com uma tocha se protegendo dos zumbis, ele passando a tocha, eles com medo do fogo. Tem a cena de todos os zumbis chegando na casa, que é bem tenso, eles invadindo. Tem a cena que o Ben é o único sobrevivente para eliminar todos os zumbis. Tem a cena que o Ben escuta pessoas chegando, eliminando os restos dos zumbis que sobrou.
E tem o final do filme que, infelizmente, o Ben morre. Sim, ele morre com um tiro na cabeça, porque eles acham que eles se confundiram com um zumbi ou algo do tipo. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Essa cena ela foi muito controversa, porque na década de 60, não só na década de 60, ou antes, ou até depois, né, até o dia de hoje, o racismo ele era muito criticado na época por conta do protagonista ser negro, ele ser morto e ser confundido com um zumbi. Porque a cena final é agora que o Ben ele é jogado junto com os outros cadáveres de zumbi, é queimado junto com eles. É bem crítica, porque é uma crítica interessante, porque o George Romero nem tinha intenção de colocar o Ben como negro e sim branco. Mas como ator do Andy Jones, ele fez um ótimo trabalho como Ben, ele gostou e colocou ele no filme. E de fato ele é um ótimo protagonista e não tem jeito. Mas mesmo assim foi uma crítica muito pesada para a época e pelo fato do protagonista ser negro e ter sobrevivido, né, aquela coisa horrível e ter morrido de uma forma não digna. É triste, mas ao mesmo tempo faz parte do filme, né? Enfim, pessoal, Noite dos Mortos-Vivos de 1968 foi um sucesso de bilheteria muito legal para os anos 60. O filme arrecadou 30 milhões. Para um orçamento de 14 mil dólares, que é um orçamento bem pequeno, eles fizeram uma grana muito boa. 30 milhões era muito para eles, né? É muito interessante, vamos conhecer as curiosidades do filme, que é muito boas. Para o site, o uso de filmes em preto e branco e 35mm dá ao filme uma abordagem documental tensa e prática. Ao longo seria como assistir um noticiário antigo. O uso granulado de 35mm de Romero também inspirou a aparência suja nos filmes de exploração lançados posteriormente. Porque assim, pessoal, lá nos anos 60, os filmes de preto e branco estavam sumindo. Porque eles queriam mais filmes coloridos. Mas como o George Romero via que filmes coloridos não eram muito caros, dizendo assim, porque eles tinham um orçamento bem pequeno, né? 114 mil não era quase nada para eles. E ele teve que botar para preto e branco, que era tipo um documentário, uma coisa tipo antigo que os críticos acharam, os fãs. E realmente é um estilo interessante que muitos outros filmes depois dele começaram a colocar preto e branco como se fosse uma coisa mais antiga, né, pro filme, né? Uma cena que se passa numa época específica, né? E até hoje o pessoal utiliza isso em alguns filmes, né, para poder fazer flashback, alguma coisa assim. É muito interessante, o George Romero foi bem inteligente na questão de orçamento. De acordo com o Screen Hunt, Romero e Russo não escreveram o roteiro para um ator negro em mente para o papel principal. Quando o Andy Jones, que para quem não sabe ele faleceu em 88, foi escolhido como Ben, porque ele que teve o melhor resultado nas audições. Assim, pelo que vocês acabaram de entender, como eu falei agora há pouco, o George Romero nem tinha intenção de ser um ator negro, mas sim um branco, já que naquela época os atores brancos eram muito populares, tem aquela coisa de preconceito e tal. Mas como esse ator do Andy Jones fez um ótimo trabalho, eu procurei na internet a causa da morte dele, mas eu não encontrei. Eu sei que ele faleceu em 1988. É tanto que ele fez um ótimo trabalho como Ben, como também o George Romero gostou dele como ator principal e protagonista, dizendo assim. É muito bom e eu gostei também. A Rio Legend de 1954, romance fluente de Richard Manson, foi uma das principais fontes de inspiração para George Romero e John A. Russo. Situado em Los Angeles, o romance se concentra em um vírus que transforma aqueles infectados em criaturas semelhantes a vampiros que se alimentam dos outros. Então assim, pessoal, quando vocês acabaram de entender, o George Romero e o John Russo, eles se inspiraram num livro de 1954 chamado I Am Legend. Porque esse filme ele conta a história de uns mortos-vivos, que é tipo vampiros, só que eles se alimentam das outras pessoas e também infectam elas, através de um vírus misterioso. Então foi a partir desse estilo que eles começaram a perceber, vamos criar um filme à base desse livro. E de fato deu muito certo e criou o zumbi que a gente conhece, né? E que de fato deu muito certo e que o filme ele é um clássico absoluto. A gente vai falar depois do remake de 1990 e das curiosidades dele, minha crítica do que eu achei. Agora vamos falar, gente, do A Noite dos Mortos-Vivos, o remake de 1990. Para quem não sabe, remake é uma versão melhorada do original, com versões atualizadas. A gente vai conhecer agora do de 1990. Eu vou botar resumidamente para não ficar tão longo. E em 1990, o conhecido técnico em maquiagem Tom Savini, Despertar dos Mortos, Sexta-feira 13, entre muitos outros filmes importantes de terror, reuniu os principais envolvidos na produção do clássico 68, o próprio George Romero e John Russo e Russ Steiner.
E assumindo a direção, lançaram juntos uma refilmagem, com a grande diferença de apresentar agora a violência dos mortos-vivos em cores e através de técnicas de efeitos especiais mais modernas. Então assim, pessoal, como você acabaram de entender, nos anos 90, lá em 1990, né, o Tom Savini já trabalhou no Despertar dos Mortos, algumas produções do George Romero na franquia principal e na franquia Sexta-feira 13. Então ele estava planejando fazer seu primeiro trabalho como diretor, que é recriar o original 68 para pessoas da década de 90 conhecer a franquia do George Romero, só que atualizada e com mais cena de violência dos zumbis de uma forma mais assustadora possível. Porque, como falei, o original não tinha muito dinheiro, mas esse aqui tiveram. Por incrível que pareça, o orçamento deles era 4,2 milhões, eles tinham muito dinheiro na mão, junto com a Columbia Pictures, que é para poder produzir o filme. É tanto que eu acho interessante, porque o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada, eles avaliaram por uma nota muito baixa em comparação ao original. Eles avaliaram por 67% no tomatômetro e 68% de pontuação pública. 67% é médio, ele não é um filme ruim, mas ele não é um grande filme. Para eles é um remake bom. E os fãs também acharam legal, mas não foi um grande filme assim. Olha o que os críticos disseram. Night of the Living Dead não reinventa completamente a narrativa do original, mas sua ação elegante e sangue amplificado o transforma em uma vitrine de terror digna. Entender, os críticos disseram dizer que ele não é uma revolução do original, claro, mas ele tem uma violência e uma pegada de zumbis muito melhorada em comparação ao original, como ele é em cores, e também ele tem uma pegada bem interessante. E eles gostaram. É tanto que vamos conhecer a história agora na versão de 1990 com o Ben e da Bárbara novamente, só que com novos atores, claro, e com uma versão melhorada do original em A Noite dos Mortos-Vivos 1990. A Noite dos Mortos-Vivos. Versão brasileira, Megasom. A Noite dos Mortos-Vivos de 1990 é praticamente a mesma história do original. Para vocês terem uma ideia, eles não mudaram muita coisa, mas eu vou falar um pouco do que eles fizeram. É o mesmo do original de 68, só que com pequenas mudanças. Romero reescreveu o enredo do original 68, no qual havia sido coautor junto com John A. Russo. É praticamente isso, gente. O remake de 1990 é o mesmo filme, só que com melhorias em algumas cenas e correções pelos quais eles não puderam fazer por conta do dinheiro. É um remake muito bom e vamos conhecer as cenas para vocês que são muito massa. Por exemplo, tem a cena inicial que é parecido com o original, que eles iam pro cemitério e agora em cores. Foco com isso. Eles vêm buscar você, Bárbara. Olha, lá vem um deles. Tem a cena do primeiro zumbi aparecendo no filme que é mais assustador que o original. Esquisito, hein? Johnny! Tem a cena da primeira aparição do Ben, só que agora não é o ator anterior, agora é o Tony Dodd. Pra quem não sabe, esse ator é o Candyman. O Candyman lá da franquia dele, né? Antes do filme ser lançado, porque o Candyman ele foi lançado em 92, esse filme é de 1990. 2 anos antes. Eu tô planejando, talvez mais pra frente, fazer uma crítica do Candyman, o original de 92, que é um filme clássico, é um filme de terror muito bom. E ele, interpretando o Ben, também é incrível do mesmo jeito. Ele é um ator muito massa. Eu sei. Como? Ben atacando os zumbis igual no original, só que muito mais amplificado. Tem a cena da TV fora do ar, que eu acho bem intenso, igual ao original, só que de pouco diferente. Está fora do ar, deve ser muito sério. Instruções logo que possível. Aí está no noticiário ainda, eles quebram a televisão, inclusive. É bem engraçado essa cena, ao mesmo tempo bem tenso. Misticismo e organismos do espaço. Os corpos de pessoas mortas recentemente estão retornando à vida. Espere aí, pra onde está levando isso? Muito bonito, seu cretino quebrou a TV! Estava levando lá pra baixo! Eu estava trazendo pra cá! Miserável, estúpido! Tem a cena do Ben com uma tocha assustando zumbis, que é muito igual ao original, só que melhor ainda. Tem a cena do Ben no porão, igual no original, que é aquela cena final. Hora
de preparação para emergência, não a carne de qualquer preço. Foi confirmado que os atos de homicídio... E tem o final do filme que mostra o Ben zumbi, sim. Eles mudaram o final, que o Ben ele morre também igual ao original, com um tiro na cabeça, só que ao invés de ser ele vivo normal, ele tá um zumbi, né? Que ele foi infectado com os outros mortos-vivos. Antes dos caras chegarem e matar todos, mas no final ele foi muito criticado por muitos fãs, porque eles acharam esse final não muito inovador como o original. Uns preferem o original pelo fato de ele ter uma crítica e tal. Mas esse aqui, eles mudaram e ficou... Eu achei legal, eu não vou mentir, eu achei interessante porque é legal mudar. Só que tem vezes que você quer fazer algo melhor que o original, faça. Mas se não tem ideias, não faça algo novo. Recrie o original, só que melhorado para o público dessa época. Mas eu gostei, né? Eu achei legal, alguns fãs gostam, alguns não, é meio misto esse final. E tem a cena final, que é o final do filme dos cadáveres e do Ben no fogo junto com eles. É igual ao original, inclusive. Enfim, pessoal, A Noite dos Mortos-Vivos de 1990, ele foi um sucesso razoável nas bilheterias. Ele arrecadou 5,8 milhões. Assim, ele se pagou, mas não foi muito igual ao original. Que pra eles não foi muito dinheiro, mas foi assim, misto nas bilheterias. Mas mesmo assim, a gente vai falar das curiosidades pra vocês, que são muito legais. O filme contou com as mãos do Russo e Romero no time de colaboradores. O filme não fez tanto sucesso quanto o original, mas é um excelente remake. O que as pessoas acham, até os fãs, que ele não é um grande filme, mas é um remake melhor que o original em alguns aspectos. Lógico, ele não supera o original, mas ele é um excelente remake para quem é daquela época, né? Porque nem todo mundo, até eu creio que vocês estão assistindo o canal, nem conheciam essas franquias, né? E assim, eu também não conhecia, mas quando eu assisti esses filmes, eu achei, cara, que filme interessante para fazer crítica no canal. É muito interessante. O próprio John Russo, que também atua no clássico 68 como um zumbi não acreditado, adaptou a história do filme em um romance publicado no Brasil pela Dark Side Books. Para quem não sabe, o John Russo, que ele já atuou no filme 68, no original, ele é um zumbi no filme, ele não foi acreditado pelos créditos do filme, que eu achei uma injustiça. Ele atuou, mas não falaram o nome dele. Ele fez um livro adaptando o filme para o livro dele, que ele fez junto com a colaboração, obviamente, do George Romero, que é o dono da franquia, junto com os colaboradores. E fez um livro, você pode até comprar na internet, claro, esse livro que está em imagem a vocês. Ele é muito interessante porque ele pega um livro e adapta. Eu acho muito interessante uma adaptação do filme para o livro. Isso já vi muitas vezes e é muito interessante. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise e minha crítica primeiramente do original 68 e depois de 90. Assim, vamos falar primeiro de 68. Eu achei um filme muito interessante para um orçamento pequeno, para uma história trabalhada. Porque, como eu falei muitas vezes, eu repeti novamente, o orçamento ele não significa muita coisa para um filme, sim, pela história sendo desenvolvida. Porque o Ben e a Bárbara, que é aquela moça que fugiu, né, no início do filme, eles são desenvolvidos com o passar do tempo. Você percebe que eles têm uns diálogos e uma cena de encenação muito trabalhadas. Porque a encenação deles é tão interessante para um filme de um orçamento muito pequeno. 115 mil dólares é praticamente um dinheiro muito baixo. É praticamente qualquer americano podia ter na época. E eles conseguiram fazer um filme, gente, de uma qualidade interessante. Claro, ele é preto e branco. Você vai até achar estranho para quem é acostumado com filmes em cores. Porque na década de 60 os filmes em preto e branco já não estavam muito assim. Era mais para quem não tinha muito orçamento. Por exemplo, Psicose, de 1960, do Alfred Hitchcock. Esse filme ele é preto e branco porque eles não tinham dinheiro, mas ele era um clássico absoluto. E esse filme aqui não foi diferente. Eles fizeram uma qualidade que é interessante. Lógico, você vai perceber uns assim, dá pra ver a carne, eles comendo, né, que é muito mal feito, tem aquelas cenas e tal. Mas pelo menos, gente, você se importa com os personagens. O Ben, ele é muito trabalhado, que é o Dwayne Johnson, que infelizmente faleceu. Ele fez um personagem interessante que conta de uma forma bem trabalhada com o passar do filme. Eu acho que você pode assistir isso no YouTube. Até tem uma versão em cores que eu esqueci de falar agora, que eu me lembrei. Que tem uma versão em cores do filme, que foi digitalizada por uma empresa. Eu, assim, eu não gostei muito da versão em cores, porque dá pra ver os erros do filme. É isso que eu acho interessante da mágica dessa versão preto e branco, é que ele disfarça os erros. E eu acho interessante porque a versão em cores não é tão, assim, interessante. Você não vai sentir tanto medo. Você vai ver tudo, né? Porque tá em cor, né? Dá pra ver. Então, assim, o preto e branco ajudou muito nisso, porque mesmo até os historiadores de cinema acham ele uma obra-prima pelo fato de ele ter
trazido aquele zumbi. Vocês achando que ia ser Resident Evil ou essas franquias que trouxeram zumbi? Você tá muito enganado. Foi o George Romero e A Noite dos Mortos-Vivos que trouxe um zumbi. Para quem não sabe, uma curiosidade que eu descobri recentemente, foi até ontem inclusive, que o George Romero ele quase trabalhou na franquia Resident Evil, de filmes, não dos jogos. Porque ele já fez uns comerciais na década de 90 para anunciar o Resident Evil 2, e eles estavam trabalhando em um filme do Resident Evil, foi anunciado em 99. Só que assim, os produtores de Resident Evil e a Capcom e a Constantin Films, que é uma produtora alemã, não gostaram do roteiro do George Romero, porque estava saindo muito do contexto do jogo, como também estava exagerando demais. Assim, o George Romero afirma que não estava exagerado, porque eles não queriam adaptar o roteiro dele. Eu achei muito injusto, porque os filmes de zumbi deles são incríveis, vocês acabaram de ver, né? Tanto o remake quanto o original são incríveis. É muito interessante sim, eu recomendo esse Gênero dos Mortos-Vivos, que é o 68, o original. Nossa, fala, mas que nota eu vou dar para esse filme? Pois bem, eu achei o filme interessante, mesmo com orçamento baixo, alguns errinhos aqui e ali, mas você dá para você assistir e dar medo sim, mesmo com suas limitações. Eu vou dar, gente, uma nota 8,5, vou dar um 8,5. Nossa, fala porque eu não dei um 10, porque essas franquias, gente, tem vários filmes, né? O próximo filme vai ser O Despertar dos Mortos, de 1978 e tudo mais, entre outras obras de zumbi que também fizeram base. Pra quem não sabe, gente, tem uma franquia não oficial da seria A Noite dos Mortos-Vivos, que ele é uma continuação do Despertar dos Mortos, que é uma versão de zumbi diferente, que é um Zumbi 2, eu não me engano. Ele é de 1979, ele é um filme de zumbi diferente, ele não tem nada a ver com a franquia do George Romero, mas porque o título italiano era Zumbi, e eles fizeram uma continuação que não conecta com o filme do George Romero, mas até no trailer faz. Se você gostou de Despertar dos Mortos, você vai gostar também de Zumbi. É muito interessante. Enfim, vale a pena sim. E é um filme interessante para quem gosta de filme mais retrô dos anos 60. Eu vou falar do A Noite dos Mortos-Vivos, o remake de 1990, de Tom Savini. Assim, eu vou dizer uma opinião séria do que eu achei. Eu achei o que o Tom Savini fez com sua refilmagem de uma forma até trabalhada. Porque, como eu falei, dinheiro na época estava faltando. E nesse aqui ele tinha um orçamento muito grande. E junto com o George Romero e o John Huston, que foram um dos produtores do filme, eles fizeram de uma forma até interessante para aquela época. Porque na década de 90 eles não conheciam muito esse filme. O original, claro. Então, assim, para um público novo que estava conhecendo a franquia, é um filme para quem gosta. É como eu digo, não tem tanta diferença entre o original e o remake. Lógico, algumas ceninhas pequenas, como eu falei agora, o final foi trocado. Assim, ele é interessante sim, eu assisti o remake também, tem no YouTube tanto o original quanto o remake, porque como eu falei agora, ele é o vídeo mais acessado do YouTube, porque tem para você assistir. Ele é um filme legal, porque ele tem a qualidade muito superior, óbvio, porque tem dinheiro, tem orçamento, e o George Romero soube que ele fazia o que ele queria, junto com o Tom Savini, que já trabalhou em Sexta-feira 13, entre a franquia do George Romero. Eu acho legal esse estilo de câmera, até o Tony Todd, que é o Candyman, né, que é o Ben, né, que é o ator novo, ele ficou muito bom, cara. Eu não vou mentir, eu gostei do Tony Todd como Ben. Porque ele é parecido com o ator anterior, que é o Duane Jones. Lógico, ele não supera o Duane Jones, que é o ator anterior, né, do Ben original dos anos 60. Mas ele chega aos pés de um jeito tão interessante que é incrível, gente. Sim, é um filme clássico de zumbi que, meu Deus... É tanto que ele não fez um sucesso de bilheteria, mas fez sucesso no VHS, até na Band já passou, no SBT, entre outras coisas na época. Então, assim... É interessante você assistir sim, porque é um filme clássico e também ele trouxe A Noite dos Mortos-Vivos para os anos 90, para quem era novo, ou até você que gosta de filme de zumbi e tudo mais. Vale a pena, gente, assistir o original e o remake também, o remake ele é muito bom. Eu vou dar, gente, uma nota 9,5, claro, vou dar uma 9,5, porque, assim, mesmo os críticos não acham dele um grande remake, mas eu dei essa nota pela qualidade que o George Romero, junto com o Tom Savini, fizeram uma forma trabalhada, porque eles queriam adaptar, porque... Como o orçamento era pequeno nos anos 60, nesse filme tinha um orçamento grande junto com a Columbia Pictures para fazer uma pegada nova. E é isso que eu achei legal.
Então assim, vale a pena conferir sim, eu recomendo tanto o original quanto o remake. Assistam os dois, porque mesmo eles sendo filmes idênticos, que é o mesmo filme, só que com melhorias, eu acho legal o original porque ele é um clássico absoluto. E é muito interessante sim, eu recomendo os dois. Então assim, pessoal, esse é o melhor filme dos anos 60 e 90, que trouxe o zumbi moderno que a gente conhece a partir dos 1968 até hoje, e que o George Romero fez um dos melhores filmes de zumbi já feitos de todos os tempos, que trouxe o subgênero zumbi para as telas. É sensacional. Cannot die. A night of total terror. Night of the living dead. Why do you have to be so cruel? What? Show some respect. Now they're running for their lives. Biologists in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be alright? Cooper, you gotta help me out! And every road out Don't stop no matter what happens. is just another dead end. They're coming right for us! George Romero's Night of the Living Dead. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Tá nosso likezão, arrebenta nosso like. Porque eu vou ver, gente, que vocês estão gostando do nosso conteúdo, como também vai ajudar muito o canal. Então não esqueça do like, porque o YouTube, gente, ele vai ver que os nossos vídeos são bons e vai recomendar para mais pessoas. E eu conto muito com a sua ajuda e eu vou agradecer muito mais para frente. Como também para quem é novo no canal que está entrando agora, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo e ativando o sininho, vocês não vão perder muito vídeo novo e muito conteúdo bacana e muitos filmes clássicos e filmes que vocês vão até gostar. E também para quem estiver entrando, seja bem-vindo, né? Ou seja bem-vinda, né? Cada um que entrar aqui. Porque você se inscrevendo, a gente vai ajudar muito o canal. Com inscritos novos também, muita coisa nova vai vir por aí. O canal vai crescer muito, eu acredito muito nisso. Como também para quem estiver gostando do nosso conteúdo, que eu acredito que todos gostaram, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, gente, porque vocês compartilhando vai ajudar muito o canal. Porque eu vou agradecer muito seu apoio e sua ajuda. Porque o canal vai crescer muito, eu creio que eu vou realizar meu sonho. E eu acredito sim, gente, que quando a gente faz o que ama, as coisas fluem. Eu creio uma coisa, gente. Vamos ser melhores na crítica do YouTube. Muita novidade bacana vai vir nesse ano. Só vai ter clássico, só vai ter filme interessante. Porque eu creio, gente, que vou realizar meu sonho de ser youtuber. Eu creio que quando a gente se esforça para um sonho, a gente conquista. Porque eu estou batalhando para conseguir crescer no YouTube. Eu creio que muitas pessoas vão reconhecer nosso trabalho, nosso conteúdo. Porque eu acredito sim, gente, que quando a gente batalha por um sonho, a gente conquista. Mesmo as pessoas não apoiando muito meu projeto, poucas, mas apoiam. Eu tenho vocês que apoiam o canal, que está sempre acompanhando nosso conteúdo e nossos vídeos, que está assistindo o nosso vídeo até aqui. Porque eu tento dar, gente, o melhor que eu posso e a qualidade o melhor que possível. Porque eu quero, gente, dar o melhor conteúdo para vocês. Porque eu creio que vou realizar meu sonho de ser youtuber sim. Ele é antigo esse meu sonho, mas eu vou realizar sim. E vamos ser reconhecidos e vamos ter muita novidade bacana e vamos crescer muito. Porque eu creio, gente, que muita novidade bacana vai vir nesse ano. Enfim, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, gente. Um abraço para todos vocês e até a próxima, gente. Falou!